E aí, meu amigo do Spotlight, vamos continuar falando aí do gramado sintético. Hoje, no programa Passe de Bola, o Mauro César se irritou muito porque a mesa jogou a opinião do Abel sobre o campo sintético. E ele não admite mais todo mundo querer pautar o que o treinador do Palmeiras fala. Então, o clima esquentou lá, vamos ver como é que foi. O Mauro, no final, aí explica muito bem como é que está a situação dos gramados do Brasil, principalmente do Maracanã. Ele fala muito bem e dá uma explicação muito plausível. Mas vamos lá para a treta. Treta que foi no programa Passe de Bola. Danilo Lavieri, que o Palmeiras, claro, tem questão própria com relação a isso, tanto o Abel como o Palmeiras e tal, sobre o gramado sintético, que o Abel faz uma defesa meio do sintético, meio apoiando o gramado natural, né? Ele põe uma condicionante para Como sempre que... fez também, né? Eu posso dar uma cornetada? Pode, De leve? claro. Vamos Sim. discutir o problema e não o que pensa o técnico do Palmeiras, gente? Vamos. Qual a importância? Ele é especialista em gramado? Ele é só mais um profissional do futebol. A gente está pautando a nossa discussão. Estou com uma porrada de informações aqui que eu levantei, do Fabrício Kika. A gente fica discutindo em cima do que pensa o técnico do Palmeiras. Não interessa o que ele pensa, é a opinião dele, azar. Tem muita coisa importante para ser falada, independentemente desse personagem, gente. Desculpa aí a sinceridade, mas, poxa, não dá. Estamos jogando fora o tempo do programa discutindo o que pensa o Abel Ferreira. Tudo bem o que ele pensa. Deixa só o Danilo aí, falar e eu passo a bola para você. Segura aí. Não é questão de passar a bola, não. A questão que eu estou tendo dúvida e discussão é que a gente direciona tudo para o que pensa o técnico do Palmeiras, gente. Não, mas ele foi o último a falar só. Mas daí que ele foi o último a falar. Não importa que ele foi o último a falar. Daí que ele é relevante, Mauro. Tem que ser debatido em cima de informação. Ele tem o principal gramado sintético do país, meu velho. Daí que ele tem. Ele é só um personagem. Deixa o outro falar. Valoriza-se demais do que pensa o técnico do Palmeiras. Ele deu a opinião dele, mas, pô, não, deixa, eu não quero falar também. Eu já tá falando. Você vai dar a sua também. O Danilo vai dar dele antes. Vamos gastar meia tarde do programa discutindo o que pensa o Abel Ferreira. Vamos em frente. Eu já passo a bola para você. Por isso é que o Fernando estava a favor da pesquisa, entendeu? Tá vendo? Eu só quero, antes do Danilo, só queria colocar um dado. Desculpe, Danilo. Como você não teve coragem de colocar uma quarta opção, né? Você colocou 3 opções. Vamos colocar uma quarta opção nessa enquete, que é uma coisa, evidentemente, brincalhona, é uma coisa que jamais aconteceria, porque é impossível, nem pode acontecer. A proibição por lei dos estádios de futebol realizarem shows. Já pensou? Já imaginou? Teria grama sintética ou grama natural? Se não tivesse shows realizados. Só para saber. Danilo, vamos lá. Manda bala. Daqui a pouco eu passo a bola pro Mauro. Diga. Eu compartilho praticamente de tudo do que disse o Juca. Concordo com o que ele disse. Futebol deve ser feito na grama natural. A grama sintética existe por conta dos shows. O Allianz Parque, e não é nem o Palmeiras que mais ganha, é a W Torre que mais ganha dinheiro com show. Antes que a galera fala, o Mauro César nem brigou, não ligamos nada, a gente é muito amigo. Não briguei nada, isso é um debate. Um debate, pessoas debatem isso. Agora, se o bobalhão acha que isso é uma briga, deixa o bobalhão continuar sendo bobalhão. Manda bala, Mauro. Tá, não vou te mandar um beijo aqui, que seria ridículo, tá? Então, manda, mas seria um momento de amor, seria bonitinho. Beijo para você, Tirona. Aqui, ó. Olha só, a questão é a seguinte. Olha isso, coraçãozinho e tudo. Estamos sempre em paz. Meu amigo. Mas é o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que essa discussão não pode passar por essa conversinha fiada de que, mas aquele gramado é ruim, é melhor o sintético. Não. O Danilo disse bem, algumas coisas mudaram no futebol brasileiro, meio que na marra. Então, se definir, olha, proibir o gramado sintético, gramado natural, e esse aqui é o padrão mínimo, todos vão ter que se adequar. Ponto. Então, vamos partir do princípio de que isso vai acontecer a partir de 2027, por exemplo, para dar um prazo de adaptação. Estou dando só um exemplo, tá? Aí você vai ter uma comissão de pessoas qualificadas que vão avaliar cada gramado e os times serão punidos se, porventura, não apresentarem o gramado em condições. Até com perda de mando, eventualmente, no caso de reincidência, aí tem que se definir quais são as regras. Então, teremos um gramado padrão. Qual a grande questão aí? São shows, perfeito, são shows. Então, se o Palmeiras, que é o parceiro do Palmeiras, vai fazer shows no Allianz Parque, então o Palmeiras, que ganhou um estádio, ganhou 2 prédios, valorizando muito o seu clube social, um de quadras e outro da sede,
o Palmeiras vai ter que abrir mão de alguns jogos no seu estádio, porque ele tem um sócio. Ele tem um sócio. Não tem jeito, irmão. Então, como era lá no começo, que ia para o Pacaembu, e a grama do Allianz Parque era natural, ele vai para o Pacaembu. Ah, mas teve um show, destruiu o gramado e tal. Vai ter que colocar um novo. Vai levar o quê? Uma semana? Nessa semana, amigo, você vai jogar em outro lugar. Vai jogar em Barueri, mas é sintético. Puseram gramado sintético por opção. Se tivesse uma boa grama natural, e lá pega muito sol, o estádio aberto, né? Joga lá, numa boa, problema nenhum. Ou onde o Palmeiras quiser. É um problema do Palmeiras. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Aí você vai falar, alguém dirá assim, clubista, não sei o quê, vamos ao Rio de Janeiro. Fluminense e Flamengo são sócios do Maracanã. O Maracanã está lá no meu blog. Eu fui ouvir a empresa que cuida do gramado do Maracanã. O ideal são, em média, 5 jogos por mês. O Maracanã chega a receber 9 a 11 jogos por mês. Nunca vai ter bom gramado com o dobro de partidas que a grama suporta. Nunca vai ter. Então, o que o Flamengo e o Fluminense tem que fazer? Vão ter que sair do Maracanã. Não são sócios no estádio que eles arrendaram? Então, eles vão ter que sair. De vez em quando, vão ter que jogar em outro lugar. Escolham os jogos em que vocês podem jogar no Maracanã, né, nos meses mais pesados especialmente, e vocês saem para jogar em Brasília, em Volta Redonda, que também terão que ter bons gramados. Problema da dupla Fla-Flu, se vira, vocês não dividem o estádio, vão ter que se virar, porque não dá para fazer jogo num gramado nessa condição. Ponto. Então vale para todo mundo, para quem quer fazer show e para quem tem, por exemplo, outro clube jogando no mesmo estádio, caso dos times lá do Ceará, Fortaleza e Ceará, vai no PV jogar algumas partidas. Ah, mas tem menos público, é pequeno. Paciência, não dá para ter tudo. Tem show, tem estádio de sociedade, tem isso, tem aquilo, e não quer abrir mão. O Engenhão, também como Maracanã, é erguido com dinheiro público, arrendado pelo Botafogo, pertence hoje a uma holding internacional, e além de ser dono do estádio, manusear aquilo ali, né, administrar, ainda quer fazer show. Quer fazer show? Vai fazer o show, beleza, ganha o seu dinheiro, põe um gramado novo ou corrige o gramado, como o São Paulo fez agora com o Morumbi, que estava um pouco manchado, segundo o Lucas, que jogou, o gramado estava ok, só estava manchado. Outra coisa que é uma bobagem, a grama pode estar até meio feia, e pode estar melhor do que a grama bonitinha, verdinha, que pode ser só pintada, tanto natural quanto a grama sintética. E aí a grande questão do sintético, que não se discute, e o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola no YouTube, arquiteto, maior especialista em estádio que nós temos por aí, ele foi ler os relatórios da FIFA que aprovam esses pisos artificiais e os artigos científicos mais aprofundados sobre o tema. Está tudo no canal dele no YouTube. Fiquei ontem ouvindo até tarde, até trocamos algumas mensagens, e os testes que a FIFA faz, ninguém tratou disso até agora, pelo menos eu não vi. Ele fez isso. São superficiais, no meu entendimento. Por que superficiais? Ele deixa bem claro, são testes que aprovam a condição, atenção para a palavra, mínima de jogo. Condição mínima de jogo, e não a excelência. Muito longe disso. Então, até questões de velocidade, torque, movimento dos jogadores, tudo é feito de uma forma não aprofundada e muito questionável pelos artigos científicos que ele apresenta, que ele leu. Então, o fato de a FIFA aprovar não significa que seja tão seguro para o atleta quanto os pisos naturais. Existe o óbvio argumento, né, que a gente já repetiu várias vezes, de que os eventos mais importantes do futebol não têm piso artificial, inclusive os eventos da própria FIFA. Então, esse argumento ele é pueril. E o Palmeiras, se ele quer ter um sócio que vai fazer, ele vai ter que sair do estádio. O Fla-Flu vai ter que sair do Maracanã para ter um gramado legal, bacana, nota 10, porque assim é no mundo inteiro, gente. Assim é no mundo inteiro. Ou o Treffer recebe um jogo só do Manchester United hoje, outro amanhã. O Bernabéu pode receber shows, mas tem lá um investimento que é incompatível com o que fatura no clube brasileiro, para você colocar um sistema daquele no estádio aqui no Brasil, me parece que não valeria a pena, tão caro que seria, né? Mas se alguém quiser fazer investimento, alguém muito rico, tudo bem. Então a realidade é essa, mas a gente tem que primeiro partir para o seguinte: qual a decisão da CBF? Ela vai continuar sendo a única liga do mundo minimamente relevante que aceita os pisos artificiais, que estão se proliferando, com a necessidade de um estádio novo, como o do Atlético Mineiro, que até agora não teve nenhuma grande lista de shows, ter um piso desse tipo. Por que Barueri tem esse tipo? Por que o Pacaembu? Ah, porque o Pacaembu agora vai ter show também. Ou seja, virou uma febre, porque é conveniente. Então o futebol vira algo secundário. O futebol deixa de ser a prioridade dos estádios. Ter show legal, necessário, fatura muito, concordo com tudo, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O São Paulo foi jogar lá em Brasília. Se o gramado do Morumbi continuasse impraticável, ficasse impraticável, ele ia jogar em outro lugar. Ano retrasado, né? Teve uma série de shows do Coldplay, essa banda aí que o Tirone gosta muito, e o Morumbi teve que trocar a grama, porque foi uma sequência muito grande de shows, aí não aguenta. Então, esse é o ponto. A FIFA chancelar significa
Muito pouco ou nada. Né? Quem tiver dúvida, vai lá, posso até colocar na minha rede social o link vou fazê-lo para o vídeo do Fabrício Kika. Então isso aí é um argumento pueril, bobo. E outra coisa, quem tem o estádio para shows ou tem um parceiro, um sócio que divide com ele aquele espaço, tem que se adequar. Vai ter que jogar algumas partidas em outro lugar. Vai perder dinheiro? Vai. Não dá para ter tudo. O caso do Palmeiras eu acho impressionante. Mas o Palmeiras, cara, ganhou um estádio. O melhor negócio já feito. Eu, se eu fosse presidente de um clube de futebol e tivesse uma proposta parecida, assinaria correndo. Espetacular. Mas tem um preço. O preço é, de vez em quando, você não vai jogar aqui, meu camarada. Mas, vou te dar um estádio novinho e 2 sedes. Você não bota um centavo. Topas, topei. Aí depois que topou, mas porque no início ninguém discutia isso. O Palmeiras ia para o Pacaembu original, antes de ser todo descaracterizado, né? E tinha show no Allianz Parque. Aí depois, eu estava fazendo uma viagem, inclusive, para uma cobertura, e encontrei o Alexandre Matos no aeroporto, aqui em São Paulo, e ele estava indo para a Holanda para ver os pisos artificiais que estão sendo banidos nesse ano. A partir da próxima temporada não vai ter no futebol holandês. Tem estádios de clubes menores e vai acabar. Tá? Ele estava viajando, trabalhava no Palmeiras, para ver isso, e depois escolheram uma das técnicas que foi adotada pelo Palmeiras, que foi o segundo clube, e agora tem o Botafogo, tem o Atlético, tem o Barueri, e isso não vai parar mais. E a discussão dos jogadores, como o Lucas, numa boa entrevista deu depois do jogo São Paulo e Ponte Preta, é técnica, não é nem das lesões. Ele deixa bem claro, a nossa questão é o jogo. Então, a discussão tem que haver, mas calçada em informações concretas. E outra coisa, gramado do Maracanã e gramado de Itaquera não tem contato da grama, do piso artificial, do plástico, com o jogador e com a bola. É grama de verdade por cima. A base é feita com fios de sintético para dar uma maior segurança, para fixar melhor, digamos assim, a grosso modo. E o gramado de Itaquera é bem mais sofisticado até do que o do Maracanã, com sistema de resfriamento e outros recursos. Mas não é verdade que... ali também não é por baixo. Eu explico isso aí, inclusive com foto que eu publiquei hoje de manhã no meu blog, para quem tiver alguma dúvida. Que é outra cascata que se criou. Não, mas o Maracanã também é meio sintético, tem 10%, Itaquera. Não é verdade. O contato da bola e dos jogadores é com grama natural.